Olá, pessoal. Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. A gente vai continuar trabalhando grandezas e medidas. Desta vez, a gente vai conversar um pouco mais sobre medidas de capacidade. Medidas de capacidade, professora. Hoje a gente vai trabalhar a capacidade líquida em determinados recipientes, certo? Mas tenham calma, a gente vai bem tranquilo, bem devagar. Qual é a ideia de grandeza, medida? Por que a gente utiliza essas grandezas? Por que a gente utiliza unidades de medidas diferentes? A gente vai entender um pouco isso hoje, tá? Antes, vocês sabem que eu tenho alguns recadinhos, né? E vai aquela pergunta de sempre. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Já começou a mandar a sua mensagem para mim hoje? Ainda não? Então, acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha. Já começa mandando mensagem para mim. Isso, eu amo quando vocês participam das aulas com a gente. Então, não perde tempo. Você que já baixou, já pode mandar a mensagem que a professora Abigail Viana já está aqui para interação. E aí, professora? Estão aqui, olha, Ronald, Maria, Emanuele, Caio, Olha todo que mundo aqui maravilhoso. animado. Cadê? Teve uma que disse que a matéria preferida dela era matemática, Emanuele. Olha a Emanuele então, aí. Emanuele está aí felicíssima, viu? Ela estou sim aqui agora. Olha, então quer dizer que está todo mundo pronto. Tá. A aula hoje vai ser maravilhosa. Olha aí, eu amo quando vocês participam. Por isso que eu já começo a aula pedindo para quem ainda não baixou o aplicativo, não perde tempo, tá? Essa aula está sendo transmitida ao vivo pela TV Nova, no canal 22.3. As reprises acontecem sempre às 18 horas. Vocês já perceberam que o ao vivo está começando um pouquinho depois, né? Estamos às 9 horas, né? Estamos já por aqui. Já tiveram uma aula, inclusive, com língua portuguesa, né? Com a professora Abigail. Vocês vão ter aula de matemática agora e, posteriormente, vai ter uma aula de geografia. Aumentou o tempo, aumentaram as disciplinas, tudo para favorecer você que está em casa acompanhando o Educa Recife. Existe outra possibilidade de você acompanhar as aulas. Vai lá no YouTube, acessa o canal Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Não tem desculpa, né? Eu estava na escola, assiste reprise. Eu não consegui assistir reprise. Vai lá no YouTube. O importante é a sua participação. Para me ajudar na acessibilidade, para garantir a inclusão de mais pessoas, né? Como eu disse para vocês, eu amo quando vocês participam comigo. E Maria Helena está aqui maravilhosamente fazendo a interpretação de Libras, né? Garantindo que mais pessoas consigam acompanhar as nossas aulas. Agora sim, estamos prontos, estamos aptos a começar a nossa aula. Hoje a gente vai conversar sobre a capacidade líquida de determinados recipientes. Capacidade líquida, por isso a gente vai conversar sobre medidas de capacidade. Você já parou para prestar atenção na capacidade líquida que tem naquela latinha de refrigerante? Diz para mim aí no chat se você tem mais ou menos noção da capacidade líquida que tem. Eu tenho certeza que vocês em algum momento já tomaram algum suco na latinha ou algum refrigerante, né? Tenho certeza. Então já me responde. Você sabe qual é a medida básica daquelas latinhas de refrigerante? Conta para mim aí no chat, que eu quero ver se você já prestou atenção nisso. E aí, professora? Robson e Matheus disseram sim, mas não disseram quanto. Não disseram a quantidade. E Emanuele e Caio disse que não tem noção não. Não tem noção, nunca pararam para ler os rótulos daquelas latinhas, não? Dole 1, dole 2, dole 3. Será que alguém sabe mais ou menos a capacidade líquida? Pois bem,
saibam que essas medidas elas são fundamentais para a gente ter noção da capacidade líquida que cabe em determinados recipientes. As garrafinhas de água, aquelas que vocês veem que quando vocês vão no centro da cidade do Recife, que bate aquele calor e vocês precisam dar uma parada para tomar aquela água. Quando você vai fazer aquele lanchinho, né, que você quer tomar, aquele refrigerante, aquele suco, todas essas embalagens contêm a medida de capacidade, pessoal. E aí, professora, será que me responderam? Responderam, eu acho sim. que eu esclareci um pouco mais, O Robson e né? o Matheus, a caixinha de suco, uma coisa que eles tomaram tinha 150 ml. 150 ml acontece. Quando eu falei de medidas de capacidade, eu posso variar de acordo com o meu recipiente. Eu conversei com vocês sobre as latinhas de refrigerante, né? Mas, dependendo da latinha, eu tenho quantidades diferentes. Possivelmente, a latinha que eles viram são aquelas menorzinhas, né? São aquelas pequenas, mas isso pode variar. Inclusive tem as de 350 ml, né? Que são aquelas maiores, né? Inclusive, lembram que eu conversei com vocês sobre um dos meus intérpretes que, além de fazer um belíssimo trabalho com interpretação, ele ainda é meu aluno. Minha gente, quando ele não está interpretando a minha aula, ele está interagindo. Inclusive ao vivo, Bruno foi quem respondeu os 355 ml e está corretíssimo. Calma, que quem respondeu no chat 150 ml não está errado não. Dependendo do tamanho da latinha, dependendo do tamanho da garrafa, essas quantidades vão variar, tá certo? O importante é a gente saber a unidade de medida, a quantidade que cabe naquele recipiente. Se naquela latinha cabe 350 ml, pode ser 350 ml de água, de refrigerante. A medida de capacidade é o que cabe dentro do recipiente, certo? Vamos embora. As grandezas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. Gente, eu foco muito nas unidades de medidas, por quê? São elas que vão definir o que eu vou medir. Eu simplesmente não posso colocar na minha latinha 350. 350 o quê? O que é que eu estou medindo? Vocês viram que dependendo do que eu vou utilizar, dependendo da grandeza que eu vou medir, eu vou ter unidades diferentes. Eu poderia colocar, por exemplo, 350 metros na minha latinha de refrigerante. 350 metros. A gente mede capacidade líquida em metros. A gente já descobriu nas últimas aulas que não. A gente utiliza os metros para medir o tamanho das coisas, né? Medidas de comprimento. Para eu medir capacidade líquida, eu vou basicamente utilizar o litro, certo? Preste atenção, a gente vai utilizar como unidade básica o litro. Professora, mas eu vi que na minha latinha tem escrito ml, mililitro, submúltiplo do litro. Eu vou dar um spoiler, mas eu vou colocar aqui, a cada 1000 ml eu tenho 1 litro. Se eu tenho números menores que 1 litro, eu vou utilizar mililitros. Por isso que na latinha, por isso que na garrafinha de água tem 500 ml, 350 ml, 150 ml. Se você leu ml ou litro, certamente a gente está falando de medida de capacidade, beleza? Certamente ali dentro tem algum componente líquido, tá? Aqui eu tenho, né, as unidades básicas. A gente
tem outros submúltiplos, outros múltiplos, mas a gente vai focar em litro e mililitro. Qualquer valor abaixo de 1000 ml, a gente vai trabalhar mililitro. Lembra os números decimais, números depois da vírgula, são números menores que o inteiro, não tem isso? Pronto. Aqueles números depois da vírgula são os mililitros. Eu falando de medida de capacidade, beleza? E onde estão as grandezas de medidas de capacidade? Eu já citei várias aqui com vocês, né? Aquele copinho de suco, inclusive nesses copinhos de vidro, na maioria deles na etiqueta tem capacidade 200 ml, 150 ml, 350 ml. Isso facilita a divisão. Por exemplo, você quer fazer um lanche com seus amigos da escola. De repente, vocês têm copinhos descartáveis. Tá você e mais 4 amigos, por exemplo. Vocês estão em 5 no total e vocês têm 1 litro de refrigerante. Quanto cada um precisa receber para que todos tomem a mesma quantidade? Medida de capacidade, gente. Isso é um cálculo de medida de capacidade. Isso você encontra claramente em diversas situações do dia a dia. Sempre cito, né, as questões dos lanches do final de semana, que é quando normalmente a gente faz isso, né? Ah, vou lanchar com os meus primos, vou lanchar com a minha família, vou lanchar com meus amigos da igreja, por exemplo. Eu tenho certeza que muitos fazem isso. E as medidas de capacidade estão claramente dentro dessas situações, tá? Aí eu tenho o meu copinho aí de suco, que eu vou utilizar a medida ml. Ó. Normalmente as latinhas têm isso daqui, ó, ml. Eu tenho aquela garrafa, né, de refrigerante que seus responsáveis compram às vezes para compartilhar aquela pizza. Aquela pizza gostosa. Eu gosto de falar sobre comida porque vocês sabem que eu amo comer mesmo, né? Aí a gente tem aqui, ó, a medida de capacidade, o litro. Porque normalmente essas garrafas plásticas, elas têm entre 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, não é isso? Então, a gente utiliza litro, aquele Lzinho. As latinhas, né, que foi o nosso primeiro exemplo, a gente também vai utilizar o mililitro. O garrafão de água, quem não viu isso nas escolas, né? Vocês já pararam para pensar quantos litros cabem aqui num recipiente como esse? Será? Alguém pode chutar aí no chat? Quantos litros mais ou menos eu tenho num garrafão de água? Naquele que você vê na sua escola. Diz para mim aí. Eu sei que a medida é em litro, né? Porque a capacidade é bem maior do que 1 litro. Mas quantos vocês acham que cabem nesse recipiente? Responde aí rapidinho no chat. E aí, professora, já temos resposta? Temos. A Maria disse que não sabe, mas tudo bem, Maria. Tudo bem. Né? O Luan e o Robertson, eles deram assim um chute, mas eu acho que foi para escanteio, professora. Eles disseram 4 litros. 4 litros, será? Naquele garrafão daquele tamanho que é grandinho, né? Será 4 litros? Não. Na verdade, num garrafão como esse cabe em média 20 litros de água. Por que em média, professora? Nas escolas de vocês, possivelmente, são os garrafões de 20 litros. Mas existem outros garrafões que têm uma capacidade menor, certo? Mas nesses que vocês veem normalmente nas escolas, tem a capacidade de 20 litros. Aqui eu também tenho outra situação onde eu utilizo o mililitro, que são aqueles xaropes, né? Inclusive a professora está tomando um, né? Para amenizar os efeitos climáticos da nossa cidade. Mililitros, aquele xaropinho que nem sempre é gostoso, né? Eu tomo a pulso,
Mas para ficar melhor estar aqui com você, eu pago o preço, né? Que é tomar aquele xarope ruim. Mas enfim, a gente vai utilizar mililitros para grandezas, para quantidades menores que 1 litro. Até porque imagine eu precisar tomar 1 litro de xarope, é melhor eu dar uma passada no hospital para verificar o que é isso, hein? Mas não, normalmente os xaropes, aqueles vidrinhos, eles são medidos, né? Eles têm a capacidade em mililitros. Normalmente são 50, né? 50 mililitros, no máximo 100, né? 100 ml, mas já são os maiorzinhos, porque a gente só toma um pouco, né? Então, xaropes mililitro. Aquela caixa d'água que eu tenho certeza que você já viu no seu bairro, em algum momento. Se não é no seu bairro, é nas proximidades, né? A gente utiliza, a gente mede isso daí em litro. Eu tenho um destaque importante para vocês. Quando a gente fala de litro, professora, na conta de água da minha casa, o valor gasto está tem um Mzinho e um 3 em cima. Por que não está em litro? Normalmente capacidades maiores que 1000 litros são utilizados os metros cúbicos. A unidade de medida é metro cúbico. Quando você vê aquele Mzinho e o 3 em cima, é metro cúbico. Na conta de água que você verificar vai estar lá, metro cúbico. Por quê? Porque são medidos em mil litros. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Por isso, como a quantidade é muito maior, não é isso? Aí você acaba utilizando metros cúbicos. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. A forma mais adequada para saber qual é a necessidade diária de água é através de um cálculo que leva em consideração o peso e a idade da pessoa, jovens com até 17 anos. Eles devem consumir 40 ml por cada quilo. Eu trouxe esse cálculo para vocês prestarem atenção numa coisa. A gente precisa tomar uma quantidade de água por dia, certo? Professora, mas eu amo tomar água, então eu não gosto de tomar água. Vocês sabem que água é um dos elementos principais para a nossa sobrevivência, não é isso? Sem água a gente acaba tendo alguns probleminhas de saúde, não é isso? A gente vai ficando com problema nos rins, a gente fica desidratado, então a água é fundamental. E essa curiosidade que eu trouxe é para vocês fazerem um teste mesmo na casa de vocês. Aqui a gente tem uma média, né? Jovens até 17 anos. Vocês se enquadram perfeitamente nessa situação. A cada quilo você vai utilizar 40 ml. Por exemplo, se você tem 30 quilos, você vai multiplicar 40 ml vezes 30. Quanto será que vai dar? 1.200 ml, por exemplo. 1.200 ml, professor. Isso em litro. 1 litro e 200 ml, tá certo? Mas eu trouxe um exemplo. Se uma criança tem 10 anos e pesa 35 quilos, podemos calcular da seguinte forma. Eu trouxe bem bonitinho para vocês entenderem, ó. 35 quilos vezes 40. Lembra que cada quilo equivale, né? É necessário tomar 40 ml. Se tem 35 quilos, no final dos cálculos, né? Multiplicação, e você já sabe muito bem como é que funciona. 1.400 ml. Mas a gente pode converter tranquilamente para litro, porque você já sabe que a cada 1.000 ml eu tenho 1 litro. O que vem depois da vírgula, decimal, ml. Nesse caso aqui deu 1.400 ml por dia, isso é por dia. 1.400 ml ou 1 litro e 400 ml por dia. É como se equivalesse, ó,
como se eu tivesse que tomar 10 copinhos de 140 ml, por exemplo. Por que eu fiz essa divisão? Ah, professora, então tem que tomar a quantidade certa de ml por copo? Não necessariamente. O ideal é que você distribua essa quantidade durante o dia. Eita, estou com um pouquinho mais de sede, vou tomar um copo de água. Ah, não estou com muita sede, vou tomar menos quantidades. Quando eu digo para essa criança de 10 anos que pesa 35 quilos, para que ela tome 1.400 ml de água por dia, não é para ela pegar o 1.400 ml por dia, botar um canudo e tomar, não, né? Por favor, isso é para ser distribuído durante o dia. Eita, foi na escola, começou a aula, toma um pouquinho de água. Depois, mais um pouquinho. Isso é uma média, gente. Tem gente que toma um pouco mais, tem gente que toma um pouco menos. O que importa é você não deixar de se hidratar. Vocês sabem que a nossa cidade, ela em geral, ela é muito quente. Então, a chance da gente desidratar é muito alta. Por isso que a gente não pode deixar a nossa água, né, a nossa querida, esse líquido precioso de lado. E é necessário que a gente esteja sempre consumindo. Beleza, isso só foi uma dica, né, para vocês acordarem para essa questão de tomar água, que eu sei que muita gente não gosta, hein? Mas fica a dica da professora. Nas imagens abaixo, onde comporta a maior capacidade líquida? Eu tenho 3 imagens aí, quinto ano. Eu já expliquei direitinho essa questão dos mililitros, dos litros, e a partir da imagem que está sendo apresentada aí, eu tenho frasquinhos, né, de remédio, eu tenho uma caixa de leite e tenho uma piscina. Quais desses recipientes cabe mais líquido? Responde para mim aí no chat. Eu sei que teve gente aí que respondeu as questões do garrafão, né? Essa é muito simples, eu tenho certeza que você vai responder rapidamente. Então vai no chat e diz para mim, qual desses recipientes cabe mais água? E aí, professora? O Luan, o Ronald, o Pedro, todo mundo falando na piscina. Piscina. E quem respondeu piscina? Claro que está certo, né? Isso é uma pergunta fácil demais para o quinto ano responder, né? Claro que a minha piscina vai caber mais líquidos que esse vidrinho de xarope, por exemplo. E, claro, a unidade daqui vai mudar claramente. Nesses xaropes, nesses remedinhos, normalmente a gente tem a unidade de medida mililitro ou mililitro, tá? E a piscina, claro que vai ser medida em litros, beleza? Tranquilinho até aí? Olha aí, a piscina é o recipiente. Outra pergunta, essa eu quero que vocês prestem bastante atenção. Paulo usou alguns baldes para encher a piscina de sua irmã mais nova. Para enchê-la, ele precisará, faltou um Rzinho ali, de 25 litros de água. Que baldes utilizará para encher com mais rapidez, para encher mais rápido essa piscina? Eu tenho 4 baldes aí. Eu tenho um que comporta 5 litros de água, outro que comporta 6, um que comporta 4 e outro que comporta 2 litros de água. Diz para mim aí, quinto ano, quais são os baldes que a gente vai utilizar para caber mais água aí? Diz para mim aí rapidinho, rapidinho. Eu tenho 4 baldes com capacidades diferentes de água. Quais baldes eu vou utilizar para encher mais rápido essa piscina? Qual será? Qual será? E aí, professora? Eles estão respondendo assim, aleatório, 2, o de 6. A professora quer saber a combinação, não é isso? Isso, eu quero qual saber balde eu posso juntar quais com baldes eu aquele vou que dá pra utilizar, usar? minha gente. Que eles estão, como você falou assim, para encher mais rápido, eles foram na lógica do 6, Sim, usar sim. o 6, entende? Mas a professora quer saber a combinação. Mas lembra, ó, a capacidade é 25 litros. Claro, se eu utilizar o balde de 6 litros,
A gente vai colocar eles em algum momento, né? Por quê? Realmente é maior, onde está a maior capacidade de água. Então, eu vou utilizar ele, mas vou usar outros também. Até porque, se eu botar, eu posso usar 4 vezes o de 6 litros, né? Isso eu posso usar 4 vezes, mas de todo jeito eu vou utilizar outro. Então, diz aí pra mim, mais ou menos, né? Que vocês sabem que na prática a gente não precisa utilizar uma medida exata. A E Larissa aí? colocou todos então, mas Tu aí vai botar todos? se juntar todos, Larissa, não vai dar 25, ela quer que dê 25. Eu utilizei essa combinação. Professora, é a única correta? De jeito nenhum, né, minha gente? Vocês sabem que vocês podem utilizar... eu posso utilizar 5 vezes o de 5 litros. Mas eu posso pegar um de 6, um de 4, 2 vezes e um de 5 também. Eu posso utilizar, claro, eu estou falando numa medida exata, mas vocês sabem que na prática não é. Eu posso ir fazendo as minhas misturas aí e alcançar os meus 20 litros. O Pedro compreendeu aí o raciocínio, ele colocou 5 vezes o de 5 litros. Pode também. Então, ele já compreendeu o raciocínio, né? Exatamente. Vou usar 5 vezes o de 5 litros, ó. 5 vezes enchi a minha piscina, beleza? Agora é com você e eu tenho mais um desafio para a gente fechar, né? A gente vai ter mais uma aula aí. Eu já tenho o meu desafio para você, um pouco diferente, né? Mas com a mesma lógica que a gente utilizou anteriormente. Mário precisa cuidar dos seus peixinhos. Para isso, precisa trocar a água do aquário, que tem a capacidade para 40 litros. Utilizando quais recipientes Mário encherá mais rápido o seu aquário? Eu tenho um balde que tem a capacidade de 5 litros, tenho uma garrafinha de água de 500 ml, tenho outro balde que tem a capacidade de 4 litros, outro que comporta, né, que tem a capacidade de 10 litros e outro 5 litros. Eu quero que você responda para mim lá no YouTube, né? Porque vocês sabem, a aula está chegando ao fim, mas vai lá e responde que eu quero saber. Eu já aproveito, agradeço a professora Abigail Viana pela presença, pela participação. Eu que agradeço, eles aqui, muitos vistos participando, que como eles vão concordando, você vai dizendo, a gente não interrompe com o tempo da aula, mas maravilhoso. O Ronald está respondendo aqui. Então, é isso, gente. Amanhã tem outra aula de matemática. E geografia está vindo aí. Continuem nesse clima aí que desde português que vocês estão assim, participando, nota 1 milhão. Olha aí que maravilhoso. Vocês nunca me decepcionam, né? Termino a aula com uma frasezinha, né? Pra gente valorizar. Eu falei tanto da água e, claro, é o líquido precioso, mas a gente precisa cuidar dela para não faltar. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca, né? A gente só sente falta quando não tem aquele copinho de água para beber, né? E com isso eu fecho a nossa aula já esperando, já torcendo que você esteja comigo numa próxima. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau. Olá,